Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do La Maison Simplex, dessa vez aqui em Vitória, no Espírito Santo. Vamos sair um pouquinho do eixo São Paulo, né? Tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Eu estou com dois convidados muito especiais, gente muito experiente que vai trazer informações, vai compartilhar com a gente muita coisa legal. Eu estou aqui com a Marília Ribeiro, que é Head de Inteligência de Mercado e Consumer Experience no Grupo H Branca. Tudo bom, Marília? Tudo bom? Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço o convite. E também estou aqui com o Rafael Andaco, que é sócio na agência eBrand e Isso, também é diretor na Apex, é isso? isso, perfeito. Obrigado aí pelo convite, Márcio. Eu que agradeço a presença de vocês aí. Eu queria começar com a Marília. Conta pra gente um pouco qual que é o teu grande desafio hoje em Consumer Experience lá no Grupo H Branca. Hoje eu estou responsável pela área de inteligência de mercado e Customer Experience no Grupo H Branca. E a gente sabe que o comportamento do consumidor, ele sempre é um desafio porque estamos falando de pessoas. Mas eu entendo que hoje um dos nossos maiores desafios é entender como a gente entrega uma solução para o cliente, para o que ele quer, aplicando a tecnologia como nosso aliado e não transferindo para a tecnologia a responsabilidade de melhorar esse processo, essa jornada, reduzir a fricção simplesmente pela tecnologia. Então, acho que hoje o grande desafio é esse, a gente entender quais são os pontos que a gente precisa melhorar e levá-los como um processo estruturado para que a tecnologia seja um suporte para realizar essa execução. Quer dizer, a tecnologia não resolve tudo sozinha. Exatamente. Tá todo mundo encantado aí com chegada de IA, e aí eu já vou passar um pouco a bola para o Rafa. E nesse processo de chegar até o consumidor, de chegar até o cliente, a gente está fascinado aí pelo que as ferramentas estão entregando, tem muita coisa bacana, mas também não se resolve sozinho. A gente ainda precisa de um bom profissional, de um bom roteiro, de uma boa produção de conteúdo. Eu queria que você falasse sobre isso. O propósito da eBrand é exatamente utilizar na criatividade e inovação para ajudar no crescimento sustentável dos seus clientes, né? Através de uma construção de marca, de uma construção de um posicionamento e resolver os problemas realmente de marketing, vendas e comunicação dos seus clientes, né? E com certeza isso passa muito como um papel da agência de ser um agente de trazer a criatividade para dentro, né? De trazer um olhar de fora, de ser um guardião da marca para o cliente, né? E com certeza a IA ela tem ajudado muito nesse processo, né? Eu acho que a gente está ainda na época do DOS, vamos falar assim, da IA, né? A gente está tateando ainda, todo mundo ainda que conhece, né? A gente ainda vai chegar no Windows, né? Vamos falar assim, em que realmente o PC a inteligência artificial vai se popularizar e vai chegar em cada desktop. Mas a gente está tateando muito, mas acho que uma coisa que ficou muito clara nesses últimos anos foi como o impacto disso na produtividade e no aumento de produtividade das empresas e das tarefas, né? Isso está muito claro e isso realmente tem ajudado bastante todas as empresas a irem para um outro nível, talvez se preocupar mais com o estratégico, com a criatividade e não precisarem ter tanto tempo nas tarefas mais manuais e repetitivas. Você acha que está libertando um pouco esse profissional para deixar de lado aquela produção de texto, enfim, às vezes audiovisual, ou um processo ali de operar um Google Ads ou outra ferramenta, para ele exercitar a criatividade. Então ela não está sabotando a criatividade como muitas vezes a gente ouve, né? Perfeito. Eu acho que a IA, ela veio exatamente, assim, um grande impacto da IA, e por isso que, assim, olhando pelo lado, né, de finanças também, né, assim, a Nasdaq, por exemplo, voou no passado, né, as 5 Big Techs, né, como é que elas valorizaram. O que ficou muito claro, assim, acho que o mundo entendeu o impacto da inteligência artificial na produtividade das empresas. Cara, você ganhar 5, 10% de produtividade no seu time, cara, isso muda completamente os resultados da sua empresa. Então, por isso, assim, isso ficou muito claro, está todo mundo utilizando e ganhando produtividade nisso. Mas, por outro lado, isso que eu acho que a gente está tateando ainda, a gente está no DOS ainda da inteligência artificial, a gente não sabe muito bem até onde que ela pode ir ou até o que a tecnologia hoje pode ir, né? Então, com certeza, a IA está ajudando muito em processos repetitivos, em processos mais simples, né? Em executar tarefas que são
mais corriqueiras, vamos falar assim, ou achando dados, ou fazendo um briefing de uma reunião, né, ou executando tarefas de recorte de imagens, gerando imagens, replicando textos e peças, aí falando mais da aula de criatividade, mas realmente a estratégia, né, o insight, a grande ideia, a grande criação, né, uma análise extremamente mais profunda e estratégica, ela continua com o lado humano, e eu acho que isso vai se ressaltar cada vez mais, com certeza. Que bom, né? Que aí tem emprego pra gente aí mais um tempo, né? Porque o que a gente tem muito medo é dessa substituição, né? De diminuir os times, de enxugar os times. E eu queria te ouvir, Marília, sobre a questão da experiência do consumidor. Você acha que o consumidor ele ainda gosta de sentir que ele está sendo atendido por uma pessoa, que o processo não é tão automatizado, que você não está dentro daquele funil assim 100% eletrônico? Como é que você sente isso aí no grupo? Eu acho que o consumidor ainda quer ser atendido por um humano, mas eu já começo a pensar que também é porque ele nunca teve uma experiência igual ou superior por uma máquina. Porque a gente tem alguns players que a gente pode, por exemplo, citar um Nubank. Quem usa o Nubank sabe que a experiência ali, toda a experiência do que ele teria num banco físico, ela é muito mais fluida e muito mais positiva do que se ele estivesse sendo atendido por um humano dentro do banco. Então, ele consegue solicitar um financiamento, consegue mexer no seu limite de cartão de crédito, isso tudo com muita fluidez. E aí, se você pergunta para um cliente do Nubank, você prefere ser atendido e resolver tudo no seu aplicativo, ou você gostaria de ter uma agência e ficar sendo atendido na agência? Muito provavelmente ele vai falar que pelo aplicativo. Mas por quê? Porque a experiência dele foi positiva ali. E na nossa experiência, né, historicamente, a gente está acostumado, quando a gente vai ser atendido por um bot, o bot não conseguir resolver. E aí a gente fala, quero falar com um humano. Mas é porque eu quero falar com um humano ou porque eu quero uma solução que o bot não trouxe para mim? Então, eu acho que ainda a gente tem, sim, esse comportamento de querer resolver com o humano, mas muito por conta disso. Assim como no passado também a gente não tinha boas experiências, por exemplo, com táxi, mas a gente não tinha uma outra referência que depois veio com o Uber. Então, eu acho que esse modelo, esse comportamento de consumo, ele tende-se também a ser modificado com base nas nossas referências. Então, é muito ligado a isso, e não somente se é uma pessoa, se é uma máquina, mas até pegando um gancho, né, do que vocês estavam falando, a gente tem essa preocupação, né, as pessoas falam dessa preocupação de a máquina vai substituir o humano. E eu acho que, às vezes, por ficar tão preocupado com isso, a gente não foca no que realmente a gente precisaria olhar. Ok, e a máquina comigo? O que eu sou capaz de fazer se eu estiver junto com ela? Então, enquanto a gente ainda tiver com essa preocupação só que eu vou ser substituído, pode ser que vá, mas não por conta da máquina. Você não se adaptou ao novo modelo que você poderia se adaptar junto com ela. Agora, quando a gente está bravo, a gente quer gritar com o gerente, né? A gente não quer falar com o chatbot, né? A gente quer que alguém ouça a gente, se possível, olho no olho e fale, não estava legal, essa compra não foi legal. Mas eu acho que é isso, é a questão da experiência, né? Você proporcionar uma experiência positiva, e acho que o consumidor se adapta, né? Acho que o brasileiro tem essa tendência a gostar muito de inovação. Perfeito. A gente consome muito na rede social. E eu queria te perguntar o seguinte, Rafa, como é que você tem visto a percepção do consumidor nesse processo de produzir conteúdo, produzir as peças usando IA? Você acha que tem alguma resistência? Ele percebe a diferença? Ou é algo que ainda está muito, vamos dizer, entre aspas, assim, no bastidor dessa produção, dessa chegada até o consumidor? Não, eu acho que as redes sociais, né, essa coisa dos self-made, né, faça você mesmo, de ter dado, a rede social deu voz, né, ao consumidor, né? E eu acho que isso já mudou totalmente a estética e a linguagem da comunicação na sociedade de uma forma geral, e isso, consequentemente, impacta no marketing, na publicidade, né? Eu acho que hoje, por exemplo, a gente está acostumado muito mais com uma comunicação mais pessoal, da pessoa falando, né? Então tem essa coisa do influencer, por isso que cresceu tanto, né? E menos a marca e mais a pessoa. Pode ser a pessoa da marca, né? O representante da marca, mas essa coisa da humanização, eu acho que ela é muito importante. Essa linguagem um pouco mais
menos, vamos falar assim, profissional, com menos craft, com menos produção. Eu acho que a gente está acostumando com essa coisa até mais tosca, né? A gente gosta, né? Parece que é de verdade, né? Parece que é de verdade. E a gente está se acostumando com essa linguagem. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a forma como a gente está se comunicando hoje, se você for ver a informalidade mesmo nossa, no WhatsApp da vida, olha como que a nossa linguagem, ela informalizou, mesmo no trabalho, eu mandando um WhatsApp para a Marília, do que há 10 anos que eu tinha que te mandar um e-mail. Né? A gente está aceitando essa informalidade de uma forma muito mais natural. Eu acho que isso tem um grande impacto, sim, no nosso dia a dia. É uma mudança, né? Quando a gente percebe, já teve uma mudança grande, né? Hoje a gente tem até vergonha de ligar, né? A gente prefere mandar um WhatsApp. Né? Posso te ligar, né? Posso te ligar? É invasivo, né? Virou invasivo, assim, virou um processo. Eu queria perguntar para vocês, vou começar também pela Marília agora, o que vocês estão enxergando em breve para uso de IA lá no grupo? O que vocês têm pensado que pode se integrar nas estratégias de vocês? A gente já tem um contato com inteligência artificial em algumas frentes. Há uns 3 anos, mais ou menos, quando a gente até iniciou o trabalho com a Simplex, a gente começa já a aplicar IA para entender o comportamento de busca nos canais digitais e produzir conteúdos que façam sentido dentro desse comportamento de busca. E, na época a gente falou muito sobre sinais fracos e sinais fortes, então às vezes o consumidor ele está pesquisando qual é o consumo de carro X e Y e pode ser um sinal fraco para ele consumir um veículo elétrico, mas é um sinal. E aquilo ali, a partir daquilo ali, a gente pode gerar conteúdos para que esse sinal vá se fortalecendo e que a gente chegue ao passo de apresentar para ele esse produto. Então, há uns 3 anos, mais ou menos, a gente tem já essa aplicação para de fato produzir conteúdos e ranquear melhor as páginas, principalmente no acesso orgânico. E mais recentemente, a gente tem desenvolvido alguns modelos de agente de IA, a gente tem desenvolvido alguns modelos de agente de IA para o tratamento desses leads, desse processo que começou lá atrás. Então, a gente acredita muito que a inteligência artificial ela vai nos apoiar a fazer uma nutrição desses leads, a levar para o cliente no ambiente digital uma experiência tão boa quanto ele teria no ambiente físico e aumentar, de fato, essa conversão do cliente online até o ambiente físico, principalmente falando no ramo de automóveis, porque o cliente ainda precisa finalizar a compra numa loja. Então, a gente acredita muito nessa aplicação da IA para que a gente tenha, de certa forma, um atendimento mais exponencial, né, um volume maior, mas ainda assim com a qualidade que a gente também teria sendo um ser humano ali no atendimento. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os sinais fracos. Eu achei bem interessante esse conceito. É uma ideia de que você não necessariamente está focado naquele produto, mas a tua busca, a tua necessidade está dando uma pista, né, um sinalzinho fraco, que você pode seguir um outro caminho, né? De repente deixar um carro a combustão e seguir para um carro elétrico, é isso? Exatamente. É quando a gente identifica dentro da jornada daquele cliente qualquer ponto que faça com que ele possa ser um prospect do meu produto ou do meu serviço. Então, muitas vezes o marketing ele pega ali no last click, né? Então, a gente foca já quem quer comprar um carro, por exemplo. E quando a gente foca apenas em quem está buscando comprar um carro, eu entendo que ele já está cogitando outras marcas também. Então, eu já começo uma disputa, digamos que num oceano vermelho. Agora, se eu me antecipo e começo a entender quais são os sinais, qual é a jornada que um cliente tem até chegar no momento de despertar de fato o desejo de buscar as opções daquele produto, eu já saio na frente. Eu acho que a gente pode até citar também, a gente estava falando antes de iniciar aqui sobre saúde, né, plano de saúde. E, por exemplo, eu sou uma consumidora de um plano de saúde para a minha mãe. Então, o usuário final é a minha mãe, mas sou eu que busco e eu que faço todo o processo financeiro, burocrático de agendamentos, etc. E imagina se a marca de saúde, ela tem como captar sinais de que o usuário tem buscado algumas doenças que geralmente são doenças de pessoas mais idosas, seja uma doença relacionada à memória, seja em relação a locomoção, exatamente. Então, o usuário está buscando aquilo ali na internet. Opa, eu estou focada só em plano de saúde,
ou eu também estou olhando para esses sinais fracos de que aquele usuário pode ser um potencial cliente do meu produto, que é plano de saúde, que é farmácia, enfim, né, tudo conectado a isso. Então, eu acho que é muito importante a gente, principalmente nós, né, marqueteiros, publicitários, a gente se atentar a esses sinais antes do que a gente quer de fato ali só do clique final. Porque muitas vezes a gente ainda tem um modelo da mídia tradicional de como funcionava no jornal, por exemplo. Eu não sou dessa época não, tá, gente? Tô brincando, sou sim. Televisão. Vamos lá, começo da internet, Tá vai. bom. Como funcionava no jornal, né, que eu abria lá nos classificados, ou mesmo na mídia tradicional, na televisão. Mas a gente tem que entender que a gente ainda está caminhando para um modelo melhor no digital, né? Sair daquilo, é só impressão. Mas eu tive 1 milhão de visualizações, tá? E daí? O que que isso virou? Isso virou um cliente potencial? Isso virou uma venda? Porque se você estiver só olhando para 1 milhão de impressões, você está falando da mesma coisa do que você falava de TV, só que no ambiente digital. Então, eu acho que o que a ferramenta nos dá de possibilidade, a gente precisa, de fato, estar atento muito mais a essas possibilidades do que se apegar à ferramenta. E aí, a gente está olhando para o ambiente digital ainda com uma cabeça da mídia tradicional e já está vindo a IA. Então, tem inteligência artificial. Como eu estou trabalhando a inteligência artificial para potencializar também os resultados de marketing? Eu estou levando a minha experiência hoje, o meu processo hoje no ambiente físico que não está legal para dentro da IA, que eu não estou aproveitando de fato o que precisa, então. Repetindo os erros. Eu estou repetindo os erros. Então, eu tenho muito essa preocupação da gente não repetir os erros do que era mídia tradicional, virou para um ambiente digital, agora vai para a IA. A gente precisa repensar o processo, tipo, como está tudo estruturado essa jornada, para que a gente leve isso para uma tecnologia de forma que a tecnologia vá nos apoiar, não repetir em outro ambiente. Muito legal isso que você falou. Aproveitando o gancho da Marília, Rafael, ela falou realmente nessa explosão de dados. E a gente tem a IA nas duas pontas, gerando dado, ajudando a gerar esse dado, essa informação, e também a processar esse dado, para a gente conseguir os insights para entender, como ela falou, dos sinais fracos, coisas que a gente nem tinha pensado no consumidor e que estão ali esperando, de repente, uma boa campanha, enfim, um bom produto. Como é que você tem aplicado isso e tem enxergado isso também? Tanto na ponta de gerar esses dados relevantes, também processar para gerar decisão. Perfeito. Primeiro, eu só vou voltar àquele ponto, né, do medo da IA, dele estar retirando os empregos, as oportunidades das pessoas, que eu acho que é uma ótica totalmente errada do que está acontecendo, né? Eu fico imaginando como é que era lá no final dos 1800, quando a Revolução Industrial começou, né? É a mesma coisa, mas se você for olhar de 1800 até hoje, 2025, você vê uma geração de riqueza no mundo e melhoria da qualidade de vida e DH exponencial. Absurdo. Né? Melhorou tudo, melhorou a renda das pessoas, a saúde das pessoas, a educação. Né? Por quê? Porque, cara, o que move realmente isso é a melhora da produtividade. Né? Você imagina antes da Revolução Industrial para a gente ter uma camisa. Né, o esforço de um artesão de fazer uma camisa. Pouca gente tinha acesso a uma camisa. Hoje em dia, a gente estava brincando aqui da Shein, né? Qualquer um consegue ir lá comprar uma camisa na Shein, praticamente. Né? Então, é isso que faz a tecnologia e gera oportunidades para as pessoas. Saúde é a mesma coisa que a gente estava falando. Como é que era em 1800 eu ter acesso médico? Quantos por cento da população podia ter? Hoje em dia, com a tecnologia, com certeza, muito mais pessoas conseguem ter acesso a uma saúde de qualidade. Né? Então, eu acho que a IA vem nesse novo momento. Como toda mudança, vem dor junto. Né? Isso é o fato, mas a IA ela realmente vem para melhorar a humanidade como um todo e a gente vai ter que se ajustar a isso. Em relação à aplicação, né, realmente esse que é o desafio, né, de dados. Eu acho que a Marília deu um bom exemplo, por exemplo, do Nubank, né? Não faz sentido o gerente do banco, por exemplo, ficar aprovando o seu crédito bancário, o seu crédito do cartão. Você já tem todos os dados expostos ali da pessoa, né? Você tem o imposto de renda dela, você tem o quanto que ela gasta no cartão, você tem o quanto que ela ganha, você tem o quanto que ela utilizou de crédito, se ela pagou em dia, se ela não pagou, se ela é um bom pagador. Ou seja, os dados estão todos ali. Não faz sentido um humano mais precisar olhar todos esses dados
e decidir, não, realmente, eu vou aumentar o seu crédito de 5 mil para 10 mil reais. A máquina já pode fazer isso, e você retira essa fricção. Mas assim, pô, qual vai ser o novo produto que o Nubank vai lançar ao mercado? Aí é os outros 500, né, que eu acho que é um pouco disso, então, Márcio. Então, acho que os dados estão aí para a gente pensar nas campanhas, quer dizer, a gente tem todos os dados dos clientes, estão ali, o gasto financeiro mensal, quem que está abrindo conta, quem que não está, mas diante dessas necessidades e até da IA que está aí, qual o novo produto que eu posso lançar para esse cliente, por exemplo, do Nubank, para diminuir a fricção, para melhorar o atendimento e para construir no posicionamento da marca do Nubank, que é isso, né? Que quer ser um banco mais ágil, mais digital, que você não precisa ir na agência e perder o seu tempo para resolver o problema, né? E popularizar o uso do crédito, né? Olha só, né? Então, como que a IA vai ajudar essa marca a fazer esse percurso, né? Então, com certeza, tem muita coisa a se fazer, né? Aproveitando a deixa da Marília, quero te perguntar o seguinte: a gente tem a IA gerando muito dado, né, jogando dado, mas a gente também tem essa vantagem que a IA também traz de ajudar a processar esse dado, senão a gente ia ficar completamente maluco. Como é que você tem visto isso aí nos processos e o que a gente pode tirar aí de produto novo, serviço novo? Perfeito. As redes sociais, né, eu vejo muitos ciclos na sociedade, né? Eu lembro quando começou as redes sociais e era um discurso da libertação, né? Agora a gente vai dar voz a todo cidadão vai poder se comunicar, vai poder dizer o que pensa e a gente vai depender menos da informação que vem da mídia de massa, então a gente vai ser menos manipulado, a gente vai ter menos opinião, né? Quem viveu o início das redes sociais foi isso, né? Ali na iBrand a gente foi a primeira agência digital do Espírito Santo, então a gente viu nascer isso, a gente começou fazendo site. Depois a gente viu o MSN surgindo, de repente a gente viu o Orkut, aí viu o Facebook, e aí a gente viu todo esse movimento, né? E hoje, qual que foi o ciclo dos últimos 5 anos? Foi isso, né? A eleição, qual o impacto? Então a gente não pode dar voz mais para todo mundo não tem o direito de falar o que quer. Tem fake news, isso vai acabar, né? Então a gente tem que saber, a gente tem que colocar um limitador, né? Tem que ter alguém que vai checar o que vai para a rede social e esse alguém pode tirar aquilo da rede social. Eu posso banir alguém da rede social para ela dizer o que ela pensa. Então, quer dizer, você teve aquele movimento todo de libertação, assim, não, pode tudo. Depois, de repente, a gente teve esse movimento, não, calma, tem que ser regulado, tem que ser altamente regulado, e eu vejo agora um novo momento da gente chegando no meio termo, né? Nem 8 nem 80. Não, calma, mas essa regulação também está causando censura, essa regulamentação também está dizendo novamente quem é que pode dizer o que é verdade e o que é mentira, né? E aí a gente está vendo realmente, principalmente de um ano para cá, esse movimento mais de, não, calma, pode ter regras, mas você precisa ter uma liberdade maior de comunicação e isso gera problemas, não tenha dúvida. É o que você falou, toda mudança tem pontos positivos e tem pontos negativos. E a gente demora para se adaptar também, não é fácil, né? Tem empresas que chegaram rápido na rede social, tem outras que demoraram, teve algumas que se embananaram completamente e acho que talvez com o processo da IA vai acontecer um pouco isso e acho que tem acontecido, né? Perfeito. O que eu vejo é a IA como um copiloto, né? A gente já até conversado sobre isso, né? A IA hoje como um copilot, eu acho que ela é muito importante, né? Desde você fazer um resumo de uma reunião utilizando IA e pegando os principais insights, né? Melhorando a comunicação entre as pessoas, porque, por exemplo, um dos grandes problemas de um processo criativo e de estratégia é como que aquela informação que sai lá da ponta do cliente chega no tomador de decisão e nesse processo você tem vários departamentos e você tem várias pessoas. E ao contrário, né, top-down, como é que a informação, como é a estratégia que sai lá do CEO da sua empresa, ela consegue ser voltando e passando e está todo mundo alinhado ali, né? Até realmente o processo de fazer, né, de executar, que ele pode ser feito, até o processo de fazer uma ajuda mesmo no processo de criação, que é totalmente possível, né? De te apoiar na geração de uma imagem, na geração de uma diagramação, num teste AB, né? Até num apoio de texto, de uma roteirização. Mas o que eu vejo é que
a dúvida das pessoas é até onde isso vai entrar, né? E até onde isso vai poder. Então, eu acho que a gente vai ter esses ciclos mesmo, né? Eu acho que tem gente, às vezes, que está exagerando demais, está utilizando pouco a sua inteligência e a sua criatividade e se apoiando demais no Copilot. E, ao contrário, né? Tem gente que ainda está muito receoso, está com muito medo e não está usando. Então, acho que a gente vai chegar ainda nesse meio termo, que eu acho que nas redes sociais a gente ainda já está nessa briga, né? De achar o equilíbrio. É um aprendizado, não tem jeito, né? Agora, Marília, mudando um pouquinho de assunto. A IA, a gente não sabe todo o potencial da IA, né? A gente não sabe até onde vai chegar. Mas o que você acha hoje, assim, o que te parece que na experiência de compra, na relação com o consumidor, a IA nunca vai dar jeito? Talvez tenha uma IA jornalista já, e na próxima vocês façam com uma IA jornalista muito melhor do que eu. Mas eu imagino que tem algumas questões no processo de compra ou na relação de confiança que talvez demore muito tempo para a gente entregar isso 100% para a IA, ou talvez nunca entregue. Você tem algum insight sobre isso? Eu sempre falo que um ponto muito importante que nos diferencia das máquinas é a emoção. E a gente se emociona porque a gente se conecta e porque nos conectamos com seres humanos. Já vi algumas matérias agora de namoro com IA, com robô, mas enfim, eu acho que isso está muito distante. Tem influenciador de IA, né? Já tem influenciador de IA, né? As pessoas não sabem, as pessoas não sabem às vezes. Pois é. Mas eu vejo isso um pouco mais distante e eu acho que são dois pontos. Primeiro, o ponto que você destacou no início, quando a gente está muito bravo, a gente quer resolver, a gente quer falar com uma pessoa e ponto. Quer xingar o gerente. Quer xingar o gerente, eu acho que nesse momento que a pessoa já tentou ali no processo, na jornada dela, resolver algumas coisas que não foram de fato resolvidas, eu acho que ela precisa de um humano, dessa confiança, do olho no olho. E eu acho que também quando a gente fala em relação à emoção, à conexão, de novo, voltando ali um pouco saindo um pouco do automotivo, indo um pouco para a relação de saúde, que a gente estava falando recentemente. Se eu tenho alguém na minha família que está passando por um problema de saúde, e eu tenho outra pessoa, um atendente na minha frente, fala, peraí, eu vou resolver, você está precisando dessa solicitação aqui, que não foi atendida, que não foi autorizada, pode deixar isso aqui agora que eu vou resolver. Eu acho que essa conexão, essa confiança que só o humano na nossa frente, falando, olhando no nosso olho, pode nos passar em determinados momentos, a IA de fato não vai substituir. Então, eu acredito... É o equilíbrio, né? Eu acho que essa coisa da tecnologia, da rede social e da IA, ela está fazendo você emergir cada vez mais nesse mundo digital. Mas, por outro lado, o que você falou, a nossa necessidade como ser humano de vivenciar, ter experiências e compartilhar emoções, né? Então, por exemplo, você vê o crescimento do setor de eventos, né? Live action, né? Eventos presenciais, ou entretenimentos, ou corporativos. Cara, cresceu muito, eu vejo isso depois, por exemplo, da pandemia. Porque eu acho que é a necessidade que você está tão emergido ali no digital, na inteligência artificial, nas redes sociais, nos canais digitais, que você precisa cada vez mais estar presente nesses momentos de eventos presencial, de estar ali com seus amigos ou com o mercado que você convive, com seus clientes, né, com seus fornecedores. Então, por outro lado, como está crescendo muito digital, mas eu vejo o presencial também ganhando muita força, né? E eu acho que até falando um pouquinho a gente está falando de universo físico e digital, né, mas também trazendo um pouquinho para esse lado, a gente teve na época da pandemia, tudo virou online. A gente fez uma festa junina no Zoom, lá no setor, porque antes era na sala, não podia, a gente fez no Zoom, a gente mandou o kit de festa junina para casa de cada um, tinha até quentão, e a gente fez a festa junina no Zoom. E aí vai passando, né, com o fim da pandemia, enfim, a gente vai retornando para o ambiente físico e muitas vezes a gente quer repor aquele tempo que a gente não teve. Então, a gente começa a migrar até coisas que às vezes eram online para o físico, porque eu preciso daquele contato, eu senti falta daquele contato. Falta daquilo, né? Isso. E aí tem isso, e tem outro ponto que a gente falou muito recentemente, acho que no começo da semana eu estava conversando com a minha equipe, que também encaixa um pouquinho nesse modelo, às vezes, um pouco saturado de algo, que é o WhatsApp virou um dos principais canais de comunicação e a gente usa o WhatsApp o dia inteiro.
Dentro da jornada do cliente, a gente tem alguns pontos de contato que também são realizados por e-mail. Até uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente via essa queda, por exemplo, no uso do e-mail em relação às campanhas de marketing. Só que de um ano para cá, a gente tem visto um crescimento nas interações. E aí eu estava falando justamente sobre isso na segunda-feira. Nossa, por que que o e-mail está crescendo tanto, sendo que a gente já está falando de WhatsApp, né, de IA, etc. E eu falei, cara, será que não é porque as pessoas também já estão saturadas do WhatsApp? Porque o WhatsApp, pela questão de ser instantâneo, muitas vezes a gente se sente obrigada a responder naquele momento. E a gente sabe que a gente tem N coisas para resolver. Eu, no final do dia, é que eu paro ali 6 horas, vou olhar o que está pendente e começo a responder o WhatsApp, porque senão eu não consigo dar conta de tudo no meu Você dia. Você tem que estar 24 horas disponível para responder. O e-mail, Exatamente. engraçado, a gente entende mais que é um processo corporativo, às vezes, que tá fora de horário, vai responder só amanhã, né? O WhatsApp deixa a gente um pouco refém disso, né? Sim. E aí também, até que ponto as marcas estão saturando esse meio, de certa forma sendo um pouco invasivo também, e que as pessoas já não estão dando tanta atenção assim, e um outro canal que, teoricamente, eu sempre pensei que fosse morrer mais rápido, ele tem sido mais forte, não mais forte do que o WhatsApp, mas mais forte do que ele era anteriormente, num período em que o meu canal principal pode ser que ficou saturado. Então, eu penso muito também na IA em relação a isso. A gente teve uma explosão de conteúdos feitos com IA, e aí a gente vê, né, obviamente isso tem um lado bom, tem um empreendedor pequeno que não tinha conhecimento da produção de conteúdo, ele pode começar a trabalhar também nos seus canais digitais, isso é muito bom, isso é muito positivo. Por outro lado, a gente já vê estruturas padronizadas que muitas vezes você bate o olho e você fala, isso aqui é IA. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente não sature esse estilo, né, essa utilização da IA, e aí o cliente também fala, peraí, isso aqui eu não quero não. Que é quando o cliente também se conecta mais com o influenciador. Por que que ele conecta mais com a pessoa? Porque ele também está cansado de ver a marca falando da mesma forma sobre os atributos do produto dela. Então, eu acho que essa saturação também está muito conectada com o que a gente está fazendo ali do uso da tecnologia e o que o cliente final está enxergando sobre isso. Aproveitando esse gancho da Marília, a gente tem a possibilidade de inundar o consumidor com produção de conteúdo. Não para. Se você quiser, você produz texto 24 horas, os concorrentes também. Então, a gente tem que pensar muito nessa mensagem e também em ser cirúrgico nessa produção de conteúdo, eu imagino. Perfeito. O que a Marília falou explicou bem o problema, né? A gente está inundado de informação a todo tempo e essa popularização da tecnologia, né, que eu tinha até te falado atrás, democratizou o acesso de qualquer marca, de qualquer empresa à comunicação, né? Então, antigamente, quem podia se comunicar na televisão era um nicho restrito de empresas, né? Hoje todo mundo pode ir para a rede social e dar sua opinião, e vender seu produto, e vender sua marca, que é bem legal, que democratiza, né, o mercado. Por outro lado, é isso que a Marília falou, né? Você criou-se padrões, né? Que esse padrão dá certo, esse padrão funciona, e como todo mundo começa a fazer da mesma forma, e aí eu acho que é a questão que eu falo dos ciclos, né? Tava na moda seguir esses padrõezinhos, essas formas de gelo, essas receitas de bolo de comunicação, e eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente está voltando num momento em que talvez a grande ideia fazer algo realmente diferente é o que vai conseguir fazer as boas marcas surgirem no meio desse monte de confusão, né? É lógico que assim, você não, como uma grande marca que tem milhões de clientes ou diferentes nichos, você não vai utilizar a tecnologia ou a inteligência artificial para padronizar algumas coisas e ganhar volume e ajudar. Mas o grande tiro, talvez, né, a grande estratégia principal, acho que é o contrário, vai voltar para a grande ideia humana, que é o que consegue pensar fora daquela caixa, né? Porque a IA, se você for ver o ciclo vicioso que ela pode surgir, é o quê? Pô, a IA já está criando tanto dado, o dado entra na IA, ela processa o dado que ela mesma criou e ela volta com a própria ideia. É um ciclo sem muita criatividade, se você for para pensar nisso. Se você deixar, ela vai fazendo. Exatamente. Automatiza e vai embora. E aí você não sabe nem mais o que você está fazendo. Perfeito.
porque ela está lendo algo que foi ela mesma que te sugeriu, que você jogou e que, pô, deu certo, ok, mas o que é o novo, né? Eu acho que o legal da IA é você conseguir buscar referências e buscar dados que antes talvez você não tinha acesso. Pô, o que o pessoal está fazendo lá na Tailândia sobre venda de carros? Pô, não sei, talvez eles tenham uma puta experiência legal e você vai conseguir acessar e vai utilizar aquilo para cá, né? Uma referência de linguagem, uma referência estética, né? Ou a moda que teve agora do estúdio, né, japonês de anime, né? Eu acho que muita gente nem conhecia aquela referência estética, talvez, e está conhecendo, né? É algo legal. Mas, pô, por trás daquilo ali, o que tem? Pô, tem o maior estúdio japonês de anime que, ao longo das décadas, construiu um traço, construiu uma linguagem, construiu uma estética que impactou a cultura popular do mundo. Pô, não é a IA que criou aquilo ali, sabe? A gente vai precisar de outros artistas desses, outras pessoas, para criar essa referência pra gente. Não adianta só a IA pegar o que está todo mundo jogando na internet ali hoje, como um meme, e achar que aquilo ali vai criar algo novo. Não vai, né? Então, a gente precisa de caras como ele, né? Que criou essa linguagem, essa estética, para a gente poder utilizar como referência, e isso talvez dê resultado para o nosso trabalho hoje de marketing e comunicação. Rafael, muito obrigado pela tua participação aqui no La Maison Simplex. Muito obrigado, Marília, pela tua participação também. Esse foi mais um episódio de La Maison Simplex. Acompanhe cortes dessa conversa ou de outras também nas nossas redes sociais. E até a próxima.